Há uma pergunta que qualquer pesquisador sério de teledramaturgia vai encontrar cedo ou tarde, formulada de formas diferentes, mas sempre apontando para o mesmo enigma: a novela imita a vida, ou a vida imita a novela? E a resposta mais honesta, a que resiste ao exame do tempo, é que essa pergunta pressupõe uma separação que nunca existiu. A novela e a vida brasileira são dois corpos que se movem juntos há décadas, cada um modificando o outro, cada um respondendo ao que o outro faz, como numa dança em que é impossível determinar quem está conduzindo. É esse entendimento que está na base do trabalho de Jefferson Balbino, jornalista, historiador e um dos pesquisadores mais sérios da teledramaturgia nacional. Doutor em História pela Unesp de Assis, com ênfase em História Cultural, Balbino dedicou anos a investigar os aspectos sociológicos do folhetim eletrônico brasileiro. No livro Teledramaturgia, o espelho da sociedade brasileira, publicado pela editora Diostre, ele analisa produções como Roque Santeiro, Pantanal, Chica da Silva e Vidas Opostas para mostrar como cada uma delas, à sua maneira, construiu uma representação do país, não como ilustração neutra, não como documento objetivo, mas como elaboração cultural de tensões, desejos e conflitos que circulavam na sociedade naquele momento. Balbino escreve sobre novelas da mesma forma que um historiador escreve sobre documentos de época, com rigor, com contexto, com a consciência de que toda representação é também uma construção de poder. A ideia central do seu argumento é simples de enunciar e complexa de destrinchar. A novela não apenas reflete a sociedade, ela também a molda. Ela coloca na mesa de jantar de milhões de famílias assuntos que, de outro modo, talvez levassem décadas para chegar a esse espaço de conversa. E isso não é mérito apenas artístico, é um fenômeno sociológico, com consequências mensuráveis no comportamento coletivo. Para entender o que isso significa na prática, vale recorrer a um conceito que se tornou fundamental no vocabulário da teledramaturgia brasileira, o merchandising social. Diferente do merchandising comercial, que é a inserção de produtos numa trama, o merchandising social é a inclusão deliberada de temas de utilidade pública no enredo. Personagens que enfrentam doenças, que debatem direitos, que expõem situações de vulnerabilidade social. Não como pausa no drama, mas como parte do drama. O caso mais lembrado é o da novela Laços de Família, de Manuel Carlos, exibida no ano 2000. A personagem Camila, vivida por Carolina Dieckmann, recebe um diagnóstico de leucemia e precisa de transplante de medula óssea. Numa cena que parou o Brasil, ela raspa o cabelo durante a quimioterapia. A imagem era simples, mas o efeito foi extraordinário. O número de doadores de medula no país subiu de forma significativa logo após o episódio. Esse movimento ficou conhecido como o efeito Camila, e ele demonstra com uma clareza difícil de contestar que a ficção televisiva é capaz de mudar comportamentos reais. Glória Pérez é talvez a autora que levou esse potencial mais longe, de forma mais consistente e mais corajosa. Em De Corpo e Alma, em 1992, ela debateu a doação de órgãos. Em Explode Coração, em 1995, mobilizou o país com imagens de crianças desaparecidas inseridas nos capítulos. Uma campanha que tinha o alcance de qualquer política pública, mas a penetração emocional que só a ficção consegue. E em Salve Jorge, em 2013, ela escolheu o tráfico humano como tema central, numa narrativa que, segundo dados da Secretaria de Justiça do Estado de São Paulo, coincidiu com um aumento de mais de 40% no número de vítimas atendidas nos primeiros meses de exibição, porque as pessoas, depois de ver o que estava acontecendo dentro da tela, começaram a identificar e a denunciar o que estava acontecendo fora dela. Mas o impacto social da novela não se resume ao merchandising deliberado. Ele opera também de forma mais difusa, mais profunda, mais difícil de medir. E aqui chegamos a uma dimensão que nenhum roteirista pode ignorar: a novela como construtora de normalidade. Pesquisadores de comunicação são unânimes em reconhecer que é na televisão, na novela, no jornal, na publicidade, que aprendemos cotidianamente o que é normal, o que é desejável, o que é aceitável. Quando determinado comportamento aparece em horário nobre, tratado com naturalidade, sem aspas, sem crise moral, algo muda no ar.
A percepção coletiva se desloca, milímetro a milímetro, capítulo a capítulo. É assim que se explica a trajetória lenta, irregular e ainda incompleta da representatividade na teledramaturgia brasileira. A inclusão de personagens negros em papéis de protagonismo, de casais homoafetivos em narrativas tratadas com a mesma seriedade dos romances heterossexuais, de corpos fora do padrão estético hegemônico, de histórias situadas fora do eixo Rio-São Paulo, cada uma dessas escolhas tem uma história de resistência antes de se tornar uma escolha aceita. A homossexualidade, por exemplo, apareceu na teledramaturgia brasileira durante décadas de forma enviesada. O personagem gay como alívio cômico, como caricatura, como tragédia inevitável. Foi uma conquista lenta retirar esses personagens desse lugar e dar-lhes humanidade plena, arcos dramáticos completos, histórias de amor tratadas com a mesma intensidade com que a novela trata qualquer outro amor. Um dos marcos mais simbólicos desse processo foi o primeiro beijo entre dois homens no horário nobre da Globo, em Amor à Vida, de Valcir Carrasco, em 2013, protagonizado pelos personagens Félix e Nico. A cena gerou debate nacional. Parte do público a celebrou como um avanço necessário, parte a recusou com violência, e essa própria divisão era o mapa afetivo do Brasil naquele momento. Jefferson Balbino pesquisou especificamente essa trajetória da representação homoafetiva na teledramaturgia. Em seu trabalho sobre representações e recepção da homossexualidade na TV Globo entre 2005 e 2015, ele documenta como a emissora foi calibrando gradualmente a profundidade dessas representações, sempre em diálogo tenso com o conservadorismo de parcelas do público. Nenhuma dessas escolhas era ingênua. Cada beijo, cada declaração de amor, cada cena de intimidade tinha um peso político que os autores sabiam que carregavam e que, dependendo do momento histórico, podiam avançar ou precisavam recuar. A representação racial tem sua própria história, igualmente complexa. O Brasil é um país de maioria negra que, durante décadas, enxergou nos protagonistas das suas novelas um espelho deformado, predominantemente branco, predominantemente situado nas camadas médias e altas. A pesquisadora Fernanda Andujar, ao mapear personagens LGBTQ e a mais negros na teledramaturgia da Globo, entre 1970 e 2013, encontrou apenas 4 em 4 décadas. 4. O dado é brutal. E ele revela que a ausência também é uma forma de representação. A ausência diz à população negra que ela não existe no mundo que a novela imagina como o Brasil. A mudança, quando veio de forma gradual e nunca completamente satisfatória. Thaís Araújo protagonizando novelas das 9. Lázaro Ramos em papéis de complexidade dramática real. Lado a lado, ambientada no Rio de Janeiro do início do século XX, vencedora do Emmy Internacional, confrontando as raízes do racismo estrutural no pós-abolição. Cada uma dessas produções funcionou como um gesto na direção de um Brasil mais reconhecível para quem sempre foi invisibilizado. Mas a novela, como espelho social, não opera apenas nas bordas, nos temas considerados polêmicos, nos tabus que ela afronta ou evita. Ela opera também no centro, no cotidiano, nos padrões de consumo, de relacionamento, de linguagem. Quando Cheias de Charme, em 2012, colocou 3 empregadas domésticas como protagonistas absolutas, as empreguetes, num Brasil onde a ascensão da chamada nova classe C era o fato econômico mais comentado do país, a novela não estava apenas entretenendo, ela estava nomeando uma transformação que estava acontecendo nas ruas, e pesquisadores apontam uma correlação entre o debate que a novela instaurou e a promulgação da PEC das domésticas em 2013, a emenda constitucional que finalmente reconheceu direitos trabalhistas plenos a uma categoria formada por quase 6 milhões de mulheres. A maioria negra, a maioria sem acesso a qualquer tribuna que não fosse a da ficção. Avenida Brasil, que estreou no mesmo ano, fez algo diferente, mas igualmente revelador. Numa narrativa de vingança que tem parentesco com as tragédias gregas, a pesquisadora da USP, que estudou a novela, traça o paralelo com o mito de Eletra. A trama colocou no centro de sua história uma favela, uma lixeira, uma protagonista pobre e fez isso com o nível de produção, a sofisticação técnica e o horário das 9, reservado historicamente às histórias das elites.
O pesquisador Leonardo Custódio, em trabalho sobre a novela, disse que a vingança de Nina ecoava também uma vingança simbólica de uma classe que, até então, havia sido alijada de protagonismo social. Existe aqui uma tensão que qualquer autor de teledramaturgia vai sentir na pele e que é importante nomear. A novela é simultaneamente um instrumento de transformação e um produto de indústria. Ela precisa vender publicidade, precisa de audiência, precisa satisfazer anunciantes. E isso cria uma pressão constante em direção ao centro, ao que é mais palatável, mais seguro, mais amplamente aceito. O merchandising social, quando mal executado, pode virar um arremedo de consciência que serve para legitimar a emissora sem de fato desafiar nenhuma estrutura. Pesquisadores lembram que nenhuma estratégia narrativa de inclusão, por mais bem intencionada que seja, substitui transformações estruturais. A novela pode mostrar empregadas domésticas como heroínas, mas não vai, sozinha, resolver a desigualdade que produz o trabalho doméstico informal. Ela pode mostrar o beijo gay, mas não vai, por si só, desmontar a homofobia que estrutura relações sociais fora da tela. E ainda assim, há algo que não pode ser minimizado. A novela chega onde nenhum outro discurso chega. Ela entra na casa de quem não tem internet, de quem não lê jornal, de quem está longe dos centros de debate. Nilson Xavier, criador do site Teledramaturgia e autor do Almanaque da Telenovela Brasileira, diz que mesmo com a audiência mais baixa de hoje, frente à fragmentação causada pelo streaming, a novela ainda é um referencial para uma parcela enorme da população, inclusive para quem não tem acesso a plataformas digitais e para quem a televisão aberta ainda é a janela principal para o mundo. É essa onipresença que define a responsabilidade do autor de teledramaturgia, não a responsabilidade de ensinar, de moralizar, de ser o porta-voz de causas. Esse caminho leva à novela panfleto, ao personagem símbolo, à dramaturgia que abandona a complexidade humana em nome de uma mensagem que precisa ser clara demais para ser verdadeira. A responsabilidade de que se fala aqui é outra, é a responsabilidade do cronista. A crônica, esse gênero que no Brasil tem uma tradição tão rica, de Machado de Assis a João do Rio, de Nelson Rodrigues a Rubem Braga, não diz ao leitor o que pensar. Ela observa, ela captura o gesto pequeno que revela o mundo. Ela sabe que a realidade é mais complexa do que qualquer tese e que a melhor forma de falar de uma época é deixar que a época fale por si, através de personagens que respiram com contradições próprias. O autor de novela que entende seu tempo dessa forma, que é capaz de ouvir antes de escrever, que coloca na tela não o Brasil que ele gostaria que existisse, mas o Brasil que de fato existe, com suas belezas e suas crueldades. Esse autor está fazendo algo que vai além do entretenimento. Está construindo memória. Está dando às pessoas os personagens pelos quais vão se reconhecer, pelos quais vão entender o que sentiram, pelos quais vão recordar quem eram quando assistiram aquela novela, naquele horário, naquele momento de suas vidas. A sociedade no espelho não é apenas uma metáfora, é uma responsabilidade que começa no momento em que o autor se senta para escrever a primeira cena, e é uma responsabilidade que nunca termina, porque as histórias que entramos em casa pela tela não ficam lá dentro. Elas saem, elas andam pelas ruas, elas mudam, às vezes em doses homeopáticas, às vezes de forma surpreendente, o que as pessoas acham que é possível, o que acham que é justo, o que acham que são. A novela não imita a vida, nem a vida imita a novela. As duas se fazem juntas, num processo que não tem começo nem fim, apenas capítulos.